Olá a todos, sejam muito bem-vindos à apresentação dos alcanos e alguns outros hidrocarbonetos que serão apresentados. Irei focar mais na estrutura e nomenclatura desses alcanos, né? Estudo baseado em videoaulas do professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa, disponível no YouTube, que lá tem muito mais a matéria aprofundada do que aqui, que é mais resumida, mas bem explicativa. Trabalho composto por Marlon Norato, eu e Luiz Santos Soares. Aqui um pouco do básico para começar, né, para introduzir um pouco. A gente vai ver na matéria, não só nesses vídeos, mas daqui para frente, sobre os hidrocarbonetos. Aqui algumas fórmulas, estruturas principais que vamos usar. Por exemplo, peguei aqui o composto pentano, onde irei mostrar as diferentes estruturas que podem, essas diferentes fórmulas, né, que podem ter desse pentano. Então, começando pela estrutura molecular, onde iremos dizer a quantidade de átomos que tem nessa molécula. Então, no pentano há 5 carbonos e 12 hidrogênios. Então, só escreve assim que é a fórmula molecular. Fórmula estrutural é você dividir, né, separar e mostrar cada ligação que se tem nessa molécula. Então, aqui mostra todas as 4 ligações que tem no carbono, as únicas ligações que cada hidrogênio faz, e todo ligado aqui de uma geometria plana, né, sem mostrar exatamente a dimensão tridimensional da estrutura. A fórmula estrutural condensada se trata de uma fórmula estrutural onde a gente não representa as ligações de hidrogênio aqui com os traços. A gente só apresenta as ligações dos carbonos com seus Hs ligados a outros carbonos com seus Hs, né? Então fica mais ou menos assim. O primeiro carbono tem 3 Hs, então a gente nomeia assim, ligante ao segundo carbono com 2 Hs até chegar no final. E a estrutura, né, com fórmula estrutural de linhas, onde não é representado em letras os hidrocarbonetos. Então, o carbono e o hidrogênio não será escrito aqui. Cada extremidade desse traço é uma molécula de carbono. Então, aqui tem um carbono, aqui também tem um carbono, e assim vai até as extremidades. Não vamos representar os hidrogênios e nem os Cs. Aqui falar um pouco sobre as regras de UPAC, que vai ser o básico para nomear os compostos, e um pouco da sua história, né? Até o século XIX, os compostos orgânicos eram nomeados com base em sua origem, como por exemplo o ácido fórmico, né, que foi obtido pela primeira vez através da destilação de formigas vermelhas, a ureia, que é obtida da urina, e o ácido lácteo também é adquirido por meio do leite. Então esses nomes eram muito baseados da origem, da descoberta de onde eles eram retirados. Então, com o passar do tempo, não fazia mais sentido, porque são milhões de descobertas que já foram feitas, e se for colocar pela descoberta, onde que foi descoberto esse composto, ia ficar muito confuso e sem regra alguma, né, para entender internacionalmente, né, ninguém ia entender nada. Então, essas regras deveriam atender a 2 objetivos principais. Né? Cada composto precisaria ter um nome único, sem duplicações. Então, não haveria vários compostos com o mesmo nome. Cada composto tem seu nome único, né? E a nomenclatura deveria permitir a identificação mútua entre o nome e a fórmula estrutural de um composto. Então, através da sua fórmula estrutural, que eu mostrei antes, vai ser retirada o nome, né, a nomenclatura desse composto. Então, é totalmente baseado na estrutura dessa molécula. E em 1892, no Congresso de Genebra, iniciou-se a padronização dessas regras. Após várias reuniões internacionais, foi criada a nomenclatura IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, responsável por regular a nomeação oficial dos compostos orgânicos em todo o mundo. Então, a partir daí, começou a ter regras sobre esses nomes, né, internacionalmente, para que seja fácil de entender. Então, mas nem sempre é o mesmo, então qualquer ano pode ter uma regra diferente, sempre é atualizada essa nomenclatura da IUPAC. Então, aqui começando para o que são alcanos, né? Os alcanos são estruturas moleculares de hidrocarbonetos, formados de hidrogênio e carbono, encontrados no dia a dia sob diferentes formas, nas quais as mais comuns são combustíveis, gases, petróleo e derivados. Então, são somente átomos de carbono e hidrogênio nos alcanos. Os alcanos são somente isso, podendo ter variações de ramificações, mas somente esses 2 átomos, né, formam uma cadeia saturada, que significa que só possui ligações simples
então não terão ligações duplas e nem ligações triplas nos alcanos, podendo ser acíclica ou cíclica. Então, aqui um exemplo de uma cadeia acíclica, que é uma cadeia aberta. O que significa ser uma cadeia aberta? Por exemplo, aqui, nesse C3H8, há 3 átomos de carbono. Esse átomo de carbono não é ligante com esse último átomo de carbono. Portanto, essa molécula possui extremidades. É uma cadeia aberta, né? E para você descobrir a quantidade e número de hidrogênios dessa molécula, você pega a quantidade de carbono, multiplica por 2 e soma 2. Então, 3 carbonos, multiplica por 2, 6 mais 2, 8. Então, C3H8, aqui também é C1H4. 1 não precisa representar. Aqui as cadeias cíclicas, como eu falei antes, as cadeias acíclicas são cadeias abertas, elas possuem extremidades. E aqui é o oposto, aqui as cadeias, né, os átomos de carbono estão todos ligados, não possuindo extremidades. Então aqui, por exemplo, também tem 3 carbonos, igual no outro exemplo, porém os átomos de carbono estão ligados, não possuindo extremidade. Portanto, o número de hidrogênios não é mais o mesmo. Então essa fórmula a ser usada aqui para você saber o número de hidrogênios, que será o dobro do número de carbonos. Então aqui tem 3 Cs, vai ter 6 Hs. Aqui é a mesma coisa, uma cadeia cíclica, todos os átomos de carbono ligantes. Então, para cada número de carbono terá 2 hidrogênios. Nomes de alcanos normais de fórmula acíclica, né? Essa aqui é a fórmula acíclica. Então, para identificarmos, né, qual tipo de alcano que é primeiro identificar quantos carbonos tem no composto. Por exemplo, no CH4 há somente um átomo de carbono, portanto será recebido o prefixo para somente um átomo de carbono, met. Esse met é para qualquer composto alcano que tem um átomo de carbono. Para um composto que tem 2 átomos de carbono, utilizamos o prefixo et. Para 3 átomos, prop, e assim vai, but, penta, hexa, hepta, para nomear o prefixo, né, para a quantidade de carbonos que tem no composto. Aqui alguns exemplos de dezenas de outros compostos, que será utilizada de acordo com o número de carbonos do composto. Aqui sobre a nomenclatura, então a nomenclatura de alcano se baseia em expressões gregas, né? O sufixo ano é adicionado ao final de cada nome para identificar a molécula como um alcano. Então aqui, por exemplo, vamos pegar o C2H6 na fórmula estrutural e com aquela tabela anterior, vamos ver qual que é o prefixo. Então você tem 2 átomos de carbono, o prefixo utilizado é o et. Como esse composto se trata de um alcano, por ter somente ligações de carbono e hidrogênio, ligações saturadas, ligações simples, então vamos usar o sufixo ano. Então vamos adicionar o et mais ano, então fica etano. Mesma coisa com esse composto, vamos contar a quantidade de carbonos, são 6, né, e ver se ele é um alcano, né, se possui a ligação de hidrogênio e somente ligações simples, carbono e hidrogênio, ligação simples. Então, como ele é um alcano, vamos adicionar o prefixo dos carbonos, que é hexa, mais o sufixo do alcano, que é ano. Então, hexa mais ano, hexano. Mais uma observação é que será cortado esse A aqui quando você for colocar a nomenclatura para não ter 2 As. Aqui os alcanos ramificados. Agora vamos falar sobre as ramificações. São formados pela remoção de um átomo de hidrogênio em um átomo de carbono terminal, formando assim um grupo substituinte renomeado de ano para il ou ila. Por exemplo, aqui pegamos o metano e fazer a retirada do hidrogênio, vai ficar CH3 e uma ligação restante, sobrando. Quando você faz essa retirada de hidrogênio no composto, você substitui o sufixo ano de alcano para o sufixo il ou ila. Então, o metano se transformou em um metil ou metila. Aqui no etano a mesma coisa. Vamos pegar aqui C2H6. Vamos retirar um hidrogênio, assim sobrando uma ligação, então fica C2H5. Então vai ficar de etano, vamos tirar o sufixo ano e adicionar o sufixo il. Então
etano para etil ou etila. Então, como fica a ramificação no composto, né? Como enumerar a cadeia principal? Então, vamos identificar aqui qual que é a cadeia principal primeiro e depois vamos ver qual que são as ramificações. Um aviso aqui é que esse exemplo aqui não se trata de um alcano, porque possui uma ligação dupla. Então ele não se trata de um alcano, mesmo possuindo somente ligações de carbono e de hidrogênio. Mas ele não é um alcano por ter essa ligação dupla, é uma cadeia insaturada. Aqui é um exemplo só para mostrar como que ficam as ramificações a partir da cadeia principal. Então aqui, primeiro identificar qual que é a cadeia principal. É aquela que possui maior número de carbonos. Então, ao identificar qual que é a cadeia principal, que é essa daqui, que tem maior número de carbonos ligantes, então vamos ver onde que ficam essas ramificações. Então as ramificações ficarão fora da cadeia principal, por exemplo aqui e aqui. Então vamos como funciona a enumeração, por que tem esses números, né, em cima dos carbonos. Para você representar as ramificações, você tem que identificar em qual átomo de carbono ela está ligante. Então aqui no carbono 2 há uma ramificação metil, e aqui no carbono 4 há uma ramificação etil. Ah, mas por que nós vamos ter que enumerar daqui para cá e não daqui para cá? Então, ao enumerar da esquerda para a direita, teremos uma ramificação no carbono 2. E ao enumerarmos da direita para a esquerda, haveríamos uma ramificação no carbono 3. Ao pensar nisso, é bom você sempre deixar, né, não é regra, você sempre deixar na ordem numérica na ramificação que está no número de carbono menor. Então, é sempre bom deixar no 2 do que no carbono 3. Então, no carbono 2 tem uma ramificação metil e no carbono 4 tem uma ramificação etil. Aí não podemos deixar ao contrário, então não pode ser no carbono 3 ter uma ramificação etil e no carbono 5 ter uma ramificação metil. Tem que seguir essa regra de ordem numérica. Assim. Aqui, nesse outro exemplo aqui, temos que identificar qual que é a cadeia principal, aquela que possui maior número de carbonos. Então aqui, ao identificar que esses aqui tem 3 átomos ligados, então vamos ver qual que enumerar primeiro qual que é o primeiro átomo de carbono. Se começarmos a enumerar daqui 1, 2 e 3, dá no mesmo que enumerar da direita para a esquerda, porque a ramificação vai continuar sendo no carbono 2. Então, tanto da esquerda para a direita para a esquerda, não importa a ordem aqui. Nesse outro exemplo aqui, nesse terceiro composto, temos aqui outro composto para identificarmos onde ficam as ramificações na cadeia principal. Então, ao identificarmos a cadeia principal, essa reta aqui, veremos que tanto você começando pela esquerda quanto pela direita terá ramificações do carbono 2. Então, tanto faz você começar a enumeração tanto nesse carbono, porque se for começar daqui, terá ramificação no carbono 2 e daqui também terá ramificação no carbono 2. Aqui temos duas ramificações no mesmo carbono. Então, faz mais sentido você começar a contar a sua nomenclatura da esquerda para a direita. Então, aqui no carbono 2 há duas ramificações metil e no carbono 4 tem uma ramificação metil. Agora, como que vamos aplicar essas ramificações na nomenclatura desses compostos? Como nomear um alcano acíclico ramificado? Então vamos pegar um exemplo anterior, no slide anterior, né, já enumerado aqui os carbonos principais. Então nos carbonos 2 e 3 há uma ramificação metil. Então no carbono 2 tem uma ramificação metil, no carbono 3 também tem uma ramificação metil. Para não ficar colocando, no carbono 3 tem um metil e no 2 tem um metil, a gente pode colocar no 2, 3, dimetil aqui. Então, no composto inteiro tem 2 metil. Então, se tem 2 metil, coloca esse prefixo di. Se tivesse 3 metil, colocaremos o prefixo tri, né, que não é o caso agora.
É assim que você nomeou qual que é a ramificação que tem no composto, que é no carbono 2 e 3 tem o dimetil, então você vai nomear a cadeia principal, que é igual naquela tabela que mostrei anteriormente. Então, tem 4 átomos de carbono, então se trata de um prefixo but. Já que é um alcano, o composto por um todo, então usa o sufixo ano. Então, 2,3-dimetilbutano. Esse é a nomenclatura deste composto. Nesse outro exemplo aqui, é uma cadeia um pouco maior do que a outra. E primeiro vamos identificar qual que é a cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de carbonos ligantes. Aqui de cara dá para ver que essa cadeia aqui é a maior de carbonos ligantes, que tem 8 carbonos. Então, tudo que está fora dela são ramificações. E de qual lado vamos colocar os números, numerar a cadeia carbônica? Então, da esquerda para a direita, a ramificação começará no carbono 2. Da direita para a esquerda, começará no carbono 5. Então, pela regra, é pelo menor número. Então, vamos usar aqui da esquerda para a direita, no carbono 2. Então, aqui no carbono 2 há duas ramificações, duas ramificações metil. E no carbono 4 há novamente duas ramificações, porém, são ramificações diferentes. Não se trata de uma mesma ramificação. Por exemplo, aqui é uma ramificação etil e essa daqui é uma ramificação propil por ter 3 átomos de carbono. Então, como que fica se for nomear esse composto? Então, primeiro vamos nomear as ramificações, que no carbono 2 aqui tem duas ramificações metil. Então, 2 e 2 dimetil. No carbono 4 há uma ramificação etil e no 4 novamente é uma ramificação propil. Porém, a gente não pode deixar desse jeito, desta ordem na nomenclatura das ramificações. Seguindo a regra, tem que estar em ordem alfabética, sem contar esse prefixo de, somente esses sufixos aqui, o metil, etil e propil. Não pode contar o di. Então, colocando em ordem, fica o 4 etil, 2 e 2 metil, dimetil, e no 4 novamente o propil. Agora é só nomear a cadeia principal, que se trata de 8 carbonos, e 8 carbonos é oct. Já que se trata de um alcano, então você coloca o sufixo ano no final, virando então na nomenclatura 4 etil, 2 e 2 dimetil, 4 propil octano. Segue aqui alguns outros exemplos de nomenclatura. Peguei aqui um composto anterior e como enumerar esse composto da cadeia principal. Seria da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aqui da esquerda para a direita tem duas ramificações no carbono 2 e se for da direita para a esquerda uma ramificação no carbono 2. Logo é melhor começar da esquerda para a direita. Você coloca duas ramificações no carbono 2 e uma ramificação no carbono 4. Logo aqui tem 3 ramificações metil nessa cadeia. Então no carbono 2, 2 e 4 vai ter um trimetil. Então tem 3 metil nesse composto. E você coloca agora a cadeia principal, 5 carbonos, então é um pentano. Nesse outro exemplo, nem toda a cadeia principal vai ser em linha reta igual a essa, Então, por exemplo, aqui a cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos. Então, se fosse assim, estaria errado porque aqui teria 4 carbonos. E se você começar a contar daqui, aqui tem 5 carbonos. Então faz com que a cadeia carbônica principal comece aqui e termine aqui, 5 carbonos. E aqui vai ser a nossa ramificação. Então, no carbono 3, 1, 2 e 3, 4, 5. No carbono 3 será a nossa ramificação metil. Então, 3 metil pentano. Agora aqui, seguindo a nomenclatura dos alcanos cíclicos de cadeia fechada, são utilizadas as mesmas regras, porém com a adição do prefixo ciclo, antes da nomenclatura que você nomeia do composto. Então, aqui o composto tem 3 carbonos na estrutura de linhas, então ele é um propano, ele é um alcano e tem 3 carbonos e não é um propano. Porém, já que ele tem uma cadeia fechada,
temos que colocar o prefixo antes, que é o prefixo ciclo, né? Então vai ficar ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano. Aqui uma observação: você não irá colocar o H do hex aqui do hexa. Então vai ficar só ciclo hexano. Aqui também no heptano, aqui também não fica sem H. Então ciclo heptano, ciclo octano. Aqui permanecendo o O do ciclo, deixando 2 Os. Ramificações dessas cadeias fechadas, né, com as mesmas regras, né? Você começa ver a cadeia principal vai ser a cadeia fechada, o ciclo, e coloca a ramificação, o nome da ramificação antes do ciclo e do butano. Então tem um metil nesse ciclo butano, então metil ciclo butano. Aqui temos um ciclo hexano, então tem uma ramificação etil, então etil ciclo hexano, sempre o etil antes de todos esses nomes depois. Aqui também temos que enumerar a cadeia principal e identificar em quais carbonos está a ramificação. Por que começar daqui, né, e seguir esse sentido, e não começar daqui e seguir esse sentido, né? E por que começar justamente desse aqui, não pode começar do daqui e tal? Então, temos que seguir a regra da questão numérica, né, que a ramificação aqui deve começar sempre no carbono 1. Então, essa ramificação está ligada ao primeiro carbono. Então, por que está seguindo esse sentido e não esse? É sempre mais prioritário você seguir no sentido horário e também no sentido onde está a próxima ramificação depois da primeira. Então, na primeira ramificação está no carbono 1 e a próxima ramificação está no carbono 2. Se fosse contar nesse sentido, ia ser 1, 5 metil. Não faz sentido. Então, é mais fácil colocar aqui 1, 2 de metil ciclo pentano, né? Quando você coloca a ramificação, só colocar a cadeia principal, o que ela é. Nessa outra aqui, a mesma coisa. Vamos nomear aqui a estrutura principal. O carbono principal é o 1, que está com a ramificação etil. Agora, seguindo o sentido horário, né, em qual ramificação esse carbono, qual carbono vai estar a ramificação. Aqui então no 1 vai ter ramificação etil, no 2 não temos ramificação e no 3 tem uma ramificação metil. Então no 1 tem o etil e no 3 tem o metil, né, seguindo a ordem alfabética das ramificações. Assim que você colocou a nomenclatura das ramificações, você nomeia o resto da cadeia, que é ciclo hexano. Estereoisomeria, né, que é você pegar aqui duas cadeias, dois compostos que parecem ser iguais, porém sua geometria espacial ela faz elas ser diferentes. Por exemplo, acontece com dois compostos apresentam a mesma forma molecular e a mesma estrutura plana, mas difere-se quanto à sua estrutura espacial. Então aqui, por exemplo, temos 3 carbonos principais, um ciclo propano. Aqui também o ciclo propano e também duas ramificações ligadas aos mesmos carbonos. O porém é que esse carbono está para cima e esse carbono está para baixo, o que difere totalmente desse composto com este composto. Mas para você representar da fórmula estrutural e a fórmula molecular, você não consegue representar, né, visualizando que tem essa diferença espacial entre esses dois. Porém, na nomenclatura você vai colocar esse prefixo, esse nomezinho aqui antes, para identificar que eles são diferentes. Então, quando tem duas ramificações no mesmo sentido, que as duas estão para cima, vamos usar esse prefixo cis. Aí depois que usamos esse prefixo cis, que vamos identificar onde que está espacialmente as ramificações, que vamos nomear. Então, no carbono 1 e 2, no 1 e 2, né, o 1 daqui e o 2 aqui, tem um dimetil, e agora você vai nomear aqui, que é um ciclo pentano, por ter 3 carbonos, por ser um ciclo e é um propano. Aqui é a mesma coisa, a base da cadeia, porém as ramificações estão lados opostos, o que faz ter outro nome sem ser o cis. Você vai colocar o nome trans. Então, trans
Vamos colocar agora a nomenclatura das ramificações, que é a mesma desse. Então, 1 e 2 dimetil ciclo propano. Aqui um outro exemplo de é, outra diferença geométrica espacial. Então aqui ó, iremos identificar em qual posição as ramificações estão nesse composto. Aqui percebemos que as ramificações estão no mesmo sentido, mesmo espaço. Então é um composto cis, são ramificações cis. Então vamos nomear o composto, as ramificações. Então no composto 1, no carbono 1, tem uma ramificação metil e no carbono 2 tem uma ramificação metil. Lembre seguir no sentido horário. Então 1 e 2 dimetil, agora é só colocar o nome da cadeia principal que tem 5 carbonos. Então um ciclo pentano. Aí é só juntar aqui cis 1, 2 dimetil ciclo pentano. Aqui nesse aqui a diferença é na posição das ramificações. Então de cara já sabemos que essa parte aqui do nome é igual. O que vai mudar somente vai ser o nome da diferença espacial entre os dois compostos. Então aqui em vez de ser cis é trans 1,2 dimetil ciclo pentano. Dando sequência, agora vamos falar sobre alquenos. Os temas que serão abordados serão a estrutura geral dos alquenos e cianoalquenos, propriedades dos alquenos e algumas aplicações, além das regras e nomenclaturas da EUPAC. A EUPAC seria a União Internacional de Química Pura e Aplicada, onde, onde se geram as normas e regras a serem aplicadas na química. Vamos abordar também nomes não sistemáticos e nomes preferidos para os alquenos acítricos e cítricos. Primeiro, uma introdução sobre o que seria alqueno. A característica química dos alcenos, também conhecidos como alquenos ou olefinas, seria um termo utilizado muito tempo atrás, que se derivava da palavra óleo, ou seja, seria o composto que gerava, de alguma forma, óleo. Alquenos seriam a presença de uma ou mais ligações duplas de carbono, ou seja, aqui na imagem temos dois átomos de carbono que estão ligados por uma ligação dupla. Essas ligações duplas têm um nome específico de cada uma. Se considera como uma ligação de sigma e uma ligação pi. São classificados como hidrocarbonetos alifáticos insaturados. Os alcenos mais simples, que apresentam apenas uma ligação dupla, formam uma série homóloga como fórmula geral. Ou seja, aqui vamos apresentar algumas fórmulas gerais que se aplicam a estruturas que têm apenas uma ligação dupla. A fórmula geral alquenos acítrico com uma ligação dupla de carbono-carbono é dada pela forma CnH2n, ou seja, aqui nessa estrutura a gente vai contar quantos carbonos tem. Aqui tem 4 carbonos, vezes 2, 8. Aí resultaria no número de hidrogênios, que seria 8. Recontando aqui, 3 mais 3, 6, mais um, 7, mais um, 8. 8 hidrogênios. Mostra a função dessa fórmula. Já a fórmula geral para alquenos cítricos com uma ligação dupla de carbono-carbono seria CnH2n-2. Ou seja, primeiro se conta os carbonos. Essa estrutura tem 3 carbonos, vezes 2, 6, menos 2, 4. Essa estrutura, então, possui 4 hidrogênios, ou seja, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Já de cá, teria 4 carbonos, vezes 2, 8, menos 2, 6 hidrogênios. Contando para conferir,
que realmente a fórmula demonstra uma aplicabilidade, uma facilidade maior para a criação da fórmula final. Aqui vamos citar algumas fontes naturais de alquenos, como o etileno, que é um hormônio de plantas que induz o amadurecimento de frutos. Aqui temos a fórmula estrutural dele. Percebe que tem todas as fórmulas aqui vão ter uma ligação dupla. Algumas têm mais de uma ligação dupla. O etileno é principalmente encontrado nas bananas, ou seja, é um hormônio que faz amadurecer mais rápido. O limoneno é um dos constituintes da essência do limão. Aqui a fórmula de linha, se nota que é uma fórmula aromática com algumas ramificações. Já o beta-pineno é um dos constituintes da essência de terebentina, proveniente do pinheiro, aqui a fórmula estrutural, e que a seiva é onde se concentra a maior parte de beta-pineno. Beta-caroteno, que é um dos compostos responsável pela cor alaranjada das cenouras e também precursor da vitamina A, sua estrutura, sua forma estrutural. Aqui se é de notar que todos esses são nomes comuns, que não estão regulamentados na IUPAC. Ou seja, aqui se deriva muito de como foi encontrado eles, de onde são esses compostos, como o nome nimoleto se remete a limão, o pinemo se remete a pinheiro e o beta-caroteno se remete ao nome científico da cenoura, que é Draculus carota. Agora vamos dar uma breve passada nessa tabela, onde aqui temos o nome da IUPAC, que é o nome sugerido para os compostos, o nome comum. Esse nome comum ainda assim é muito utilizado, o número de carbonos das moléculas, a forma molecular e a estrutura condensada, que seria uma estrutura que não mostra tanto as ligações. Aqui temos o eteno, que é o nome preferido da IUPAC. Temos o etileno, que é o nome comum. Possui dois átomos de carbono, fórmula molecular C2H4 e a fórmula estrutural condensada. Também temos o propeno, nome comum propileno, três carbonos, C3H6 e a fórmula estrutural condensada. Um buteno, alfa-butileno, quatro carbonos, fórmula molecular C4H8 e a fórmula estrutural. Além de um penteno que não tem nome comum, 5 átomos de carbono, fórmula molecular C5H10 e a fórmula condensada. Um hexeno também não tem nome comum, 6 átomos de carbono, a fórmula é C6H12 e a fórmula condensada. Note aqui que todos esses são alcenos por terem uma ligação dupla. A nomenclatura dos alcenos deve seguir as regras da IUPAC para hidrocarbonetos. O nome da molécula é iniciado pelo prefixo indicando o número de carbonos da cadeia principal, seguindo do infixo, o qual indica a presença de insaturações. Para aceno será "-en", terminado pelo sufixo "-o", indicando que se trata de um hidrocarboneto. Prefixo seria o número de átomos. Tipo,
Essa fórmula estrutural tem dois átomos de carbono, ou seja, ela seria prefixo "et". Já o infixo, tipo de ligação em alceno, é "en". O infixo, se tiver só ligações simples, será alcano, terminação "an". Se tiver uma ligação dupla, tiver ligações duplas, vai ser alceno, terminação em "er", em. Se tiver ligações triplas, será alcinos, terminação "in". Aqui, essa molécula, como ela tem uma ligação dupla, ela é alceno, ou seja, o infixo dela é "en". O sufixo seria o final da palavra, seria, como essa função é um hidrocarboneto, a terminação seria "o". Ou seja, esse composto aqui, se formos criar a nomenclatura para ele, seria "et", que seria 2, em etano, seria etano, que possui dois átomos de carbono, ligação dupla, e pertence aos hidrocarbonetos. Os nomes dos alquenos não ramificados são formados a partir dos nomes dos alcanos correspondentes, trocando-se a terminação "ano" por "eno", uma ligação dupla. Adieno, duas ligações duplas. Atrieno, três ligações duplas. E assim sucessivamente. As posições das ligações duplas são indicadas por números colocados imediatamente antes do sufixo "eno", ou seja, dieno, trieno. A numeração da cadeia é feita a partir da extremidade que fornece a menor sequência de números para ligações duplas, ou seja, sempre se deve começar onde é o menor número, onde a ligação dupla há o menor número. Claro que seguindo as regras que primeiro é a cadeia, a maior cadeia, depois o menor número de ligação dupla, o maior número de ligação dupla e o menor número onde a ligação dupla está. O nome IUPAC, referido a NIP, é baseado na estrutura que apresenta o menor localizador ou conjunto de localizadores para os substituintes citados como prefixos. Essa regra está na P45.5.1. Ou seja, essa NIP seria um nome preferido da IUPAC. Cria as normas e nomenclaturas. Aqui temos um exemplo, que seria essa estrutura. Se começarmos antes dessa normatização atual, existia a que contava com uma cadeia que tivesse maior número de ligações duplas. Só que essa regra não é mais recomendada. A EUPAC recomenda que seja pela maior cadeia possível de átomos. Ou seja, aqui são três estruturas semelhantes, três compostos semelhantes, porém com nomes diferentes. Ou seja, o primeiro tem 7 átomos de carbono, a principal cadeia, enquanto as outras têm 10, derivantes pela nova regra. Ou seja, na antiga regra, ficaria a cadeia principal com 7 carbonos, uma ramificação no carbono 4
ou seja, ficaria 4 estil. Estil seria esse, essa ramificação. Hepta, 7 na tabela. 1,4 dieno, que seria o nome desse composto. Heptadieno, com ligação dupla no carbono 1 e no carbono 4. Já na nova regra, ficaria assim, ficaria 10 carbonos. Pegaria a maior cadeia e depois pegaria a que tivesse maior número de ligações duplas. Ou seja, aqui empata. Se pegar desse lado para cá, assim, ou desse lado para cá, ambas teriam uma ligação dupla. Porém, aqui teria uma ramificação no carbono 4 e a ligação dupla no carbono 3. Na de baixo, teria uma ramificação no carbono 4 e uma ligação dupla no carbono 1. A mais aceita é essa, que estaria uma ligação dupla no carbono 1, porque demonstra menor sequência de número, ou seja, 1 é menor que 3. Ou seja, essa de baixo estaria certa, essa de cima estaria incorreta. Ou seja, a nomenclatura desse composto seria 4-propilideno desce 1N, por possuir o menor número aqui. Aqui mostramos alguns exemplos sobre. Aqui mostramos mais alguns exemplos sobre alguns compostos. Aqui seria uma estrutura de linhas, em que cada dessas linhas duplas significaria uma ligação dupla, ou seja, temos ligação dupla no carbono 1, no carbono 4 e no carbono 6. Ou seja, seria um octa 1, 4, 6 trieno, que seria a forma correta. A forma incorreta seria começar de trás para frente, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que significaria que a ligação dupla estaria no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 7. Ou seja, comparando as duas, se torna óbvio que a menor sequência seria a superior, seria 1, 4, 6. E a de baixo seria a maior, que seria 2, 4, 6. Então, pela IUPAC, o recomendado é menor. Então, seria a opção superior. Embaixo temos o mesmo composto, só que em uma distribuição geométrica diferente. Porém, teria o mesmo nome. A nomenclatura de alquenos cítricos. Os nomes dos alquenos cítricos são formados acrescentando-se o prefixo ciclo aos nomes dos hidrocarbonetos acítricos correspondentes. Ou seja, a diferença é que eles estão em uma organização aromática. Aí ganha o prefixo ciclo. Isso deve ser acrescentado ao nome. Não pode conter hífen aqui no meio. Ou seja, aqui temos um ciclo penteno, ou seja, 5 átomos de carbono, que seriam essas derivações. Esse aromático também tem uma ligação dupla, que é essa daqui. Porém, não precisa escrever, demonstrar ela quando só tem uma, porque ela fica subentendida já. Quando tem esse, com o prefixo "en". A mesma coisa serve para o ciclo hexeno, ou seja, 6 átomos de carbono, uma ligação dupla nessa parte. Ela fica subentendida sendo a primeira ligação, como nos exemplos a seguir. Aqui temos, sempre começa pela ligação dupla,
Seguindo aqui, temos um, dois, três, quatro. Temos uma ramificação no quarto carbono, que seria o cloro. Aí escrevemos 4 cloro, ciclo, hepteno, que tem 7 carbonos. Ou seja, aqui a gente retirou o H por uma questão de gramática, porque não se pode colocar hífen aqui entre. Aí temos também mais alguns exemplos, que seria o etinil ciclohexano. Esse anel tem prioridade sobre a cadeia acítrica, porque aqui nessa cadeia não há uma ligação dupla, ou seja, começamos na ramificação, ou seja, aqui tem uma ligação dupla. Aqui, aqui chegamos a enfatizar o anel aromático, já que no ciclo exil-eteno a gente enfatiza a ligação dupla, ou seja, escrevemos primeiro a parte aromática e depois a ramificação, que seria CH, dupla ligação com CH2. Para finalizar, algumas curiosidades sobre os alcenos. Característica dos alcenos: eles são incolores, são insolúveis em água, solúveis somente em álcool e éter, mais reativos do que os alcanos, pontos de fusão e ebulição superior ao dos alcanos, com igual número de átomos de carbono. O alceno mais simples é o éter, ou etileno 1, como mostra na figura ao lado. Os alcenos são compostos orgânicos que consistem em átomos de carbono e hidrogênio com uma ou mais ligações duplas de carbono-carbono. Em sua estrutura química, os alcenos são caracterizados por terem uma ou mais ligações duplas em sua estrutura, representadas como carbono, ligação dupla com carbono, como uma hibridização. Aqui trazemos as referências no qual que foi feito esse vídeo. Foi com base nos estudos realizados com base em videoaulas do professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa. Tá no YouTube, uma playlist bem completa sobre o tema e até mais aprofundada.